Então, bom dia, irmãos e irmãs. Quem acham que reclama ou reivindica mais são as pessoas que trabalham e que pagam os seus impostos, ou são os que não querem trabalhar e que fogem ao fisco? Quem é que vocês acham que reclama, que reivindica, que exige mais? Normalmente, as pessoas que menos cumprem as suas obrigações são as que mais exigem dos outros e do Estado. A transgressão torna o indivíduo inseguro, arrogante, opressor e exigente. Mas a retidão e a obediência à verdade tornam o ser humano humilde, confiante, generoso e desinteressado. Nós vamos ler o Salmo 119, a estrofe Ain, versículos 121 a 128. E, mais uma vez, eu juntei 3 versões numa. Vamos tentar ler assim, das 3 versões. A revista e corrigida, a revista e atualizada no Brasil e a edição contemporânea. Fiz ou tenho praticado o juízo e a justiça, ou fiz o que é certo e justo. Não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador, ou sê fiador do teu servo, para o bem. Não deixes ou não permitas que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem esperando pela tua salvação, ou à espera da tua salvação, e pela promessa da tua justiça, ou esperando a tua justa promessa. Trata com o teu servo segundo a tua benignidade, segundo a tua misericórdia, segundo o teu amor, e ensina-me os teus estatutos, isto é, os teus decretos. Sou teu servo, dá-me inteligência, isto é, entendimento para entender, ou para que eu conheça os teus testemunhos, os teus estatutos. Já é tempo de operares, ó Senhor, ou para intervires, pois eles têm quebrantado ou violaram a tua lei. Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino, isto é, o ouro refinado. Por isso, tenho em tudo como retos todos os teus preceitos, e aborreço toda a falsa vereda, ou todo o caminho de falsidade. Aqui a versão contemporânea usa porque, tanto no versículo 127 como no 128, fazendo com que o amor e a consideração pelos mandamentos e preceitos sejam a causa de eludiar a vereda errada. Portanto, não diz pelo que amo os teus mandamentos, ou por isso tenho em tudo como retos os teus preceitos, mas diz porque amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino, e porque tenho em tudo como retos os teus preceitos e aborreço toda a falsa vereda, então eu odeio toda a vereda errada. Portanto, faz aqui causalidade, não é? Uma situação de causa e efeito. Podíamos dividir este esboço, o esboço desta pequena passagem, destes 8 versículos, em quatro partes. E
O primeiro é 2 versículos cada, 2 a 2, é sempre 2 a 2. Primeiro, o salmista pede ajuda porque pratica o juízo e a justiça. Segundo, anseia até à exaustão a salvação e a justiça de Deus. Terceiro, identifica-se como servo de Deus e pede a sua intervenção. Em quarto lugar, ama os mandamentos de Deus acima de tudo e odeia a falsidade. Portanto, é este o conteúdo desta estrofe do Salmo 119. Então, vamos desenvolver um pouco cada uma destas partes. E nós temos aqui que ele pede ajuda porque pratica o juízo e a justiça, versículos 121 e 122. Diz ele: tenho praticado o juízo e a justiça. Tenho praticado o juízo e a justiça. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que não se condena, não se julga a si próprio. Aliás, se nós nos julgássemos, nos avaliássemos a nós próprios, não seríamos depois julgados pelos outros, não é? E ele consegue ter uma avaliação positiva da sua vida. Isto é muito importante. Realmente, o salmista podia dizer isto. Nós sabemos que o salmista, e muito particularmente David, nós neste caso não sabemos quem foi o autor deste salmo acróstico, se foi Salomão, se foi outro, ele não tem no início essa indicação do autor, mas de qualquer maneira tipifica, é um símbolo do Senhor Jesus Cristo, o salmista aqui, em quase todos os salmos. Neste de uma forma muito especial, porque o Senhor Jesus, como palavra viva, como o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele amava a palavra escrita. Ele é o autor dela. Ele é a sua verdadeira essência. É nele que reside toda a verdade. Toda a verdade de Deus está nele e todo o conhecimento de Deus está nele. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência e, portanto, todo o conhecimento. Tudo o que é informação está nele. Ele sabe tudo. Ele tem pleno conhecimento de tudo. Não se lhe pode esconder nada. Não há nada que ele precise de aprender, que ele já não saiba. Então, a palavra, ele diz que nem um til nem um jota lhe será retirado. Ele conhece a palavra, ele ama a palavra e ele próprio mostra que a palavra é eterna, aquela que não falha. Portanto, ele é o que está aqui a falar. Fiz justiça e juízo. Não me entregues aos meus opressores. E nós podemos ver isto em salmos messiânicos, como por exemplo o Salmo 2, em que ele também fala, de alguma forma, usando estes termos ou os seus sinónimos. Então, tenho praticado o juízo e a justiça. Oxalá cada um de nós, todos nós, pudéssemos dizer que temos praticado o juízo e a justiça. Isto é, que em nós não há engano, que em nós não há dolo, que temos feito tudo corretamente, desculpem. Mas não é assim. Realmente nós não podemos afirmar, como o Senhor Jesus disse àqueles homens que se acercaram dele: qual de vós me convence de pecado? Nele sim, na sua boca não se achou engano. Ele não praticou nunca a injustiça. Ele não cometeu qualquer pecado, por mais insignificante que nós o queiramos considerar. Ele não cometeu qualquer erro,
qualquer falha. Nele há perfeição. Há santidade total. Portanto, ele pode afirmar isto. Tenho praticado o juízo e a justiça. Ele pode dizer isto com propriedade. Os homens podem dizer isto de forma relativa. Porque os homens esforçam-se por praticar, por fazer o bem, mas o mal, como dizia Paulo, está sempre presente. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Tenho em mim esta lei, nos membros da minha carne, não é? Que quando quero fazer o bem, não o faço. Mas o mal que não quero, esse faço. Realmente, nós somos assim. E é por isso que nós precisávamos de um substituto. E tivemos esse substituto. Alguém que, perante Deus, pudesse cumprir, pudesse ser exemplar, pudesse ser irrepreensível, sem mancha, sem mácula, sem coisa semelhante, mas puro, não é? Justo, santo, 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 3 vezes santo. Nós precisávamos de alguém que tomasse o nosso lugar e pudesse apresentar-se a Deus em nosso nome, sem qualquer defeito. Ele fez isto por nós. Ele fez isto por nós. Tenho praticado o juízo e a justiça. É por isso que, confiando na sua obra, recebendo realmente o poder que o seu sangue, tem ainda hoje, continuará a ter para purificar, para remir dos pecados, nós tornamo-nos assim também agradáveis a Deus, somos aceitos por Ele e, portanto, somos feitos seus filhos. Somos tornados seus servos. Nós que afinal somos servos para quê? Somos servos inúteis. Como é que o Senhor nos quer para servos, se nós não fazemos nada bem feito, não é? Mas, pela graça de Deus, o Senhor Jesus Cristo apresentou credenciais que nós jamais poderíamos apresentar. E nele, nós agora somos vistos como se nunca tivéssemos pecado. Não me entregues aos meus opressores. Não me entregues aos meus opressores. Esta é a oração genuína do salmista. Não é tanto pelo facto de ele não querer sofrer, de ele não querer levar a cruz. Vamos usar esta linguagem neotestamentária. Mas no Velho Testamento havia muitos servos de Deus que já levavam a cruz. Levavam a sua cruz. Embora não se usasse esta terminologia. Não era por isso. É porque os opressores obrigam e impedem. Por um lado, obrigam a fazer o mal, a estar imbuído naquele sistema, a fazer como eles fazem, e por outro lado, fazem cessar todo o bem. Eles são inimigos da verdade, da palavra. E então, estar debaixo do seu poder, do seu domínio, realmente não é bom, porque não temos liberdade para fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto. Eu creio que era, acima de tudo, este sentimento que estava no coração do salmista. Não me entregues aos meus opressores, porque eu quero ser livre para te servir, para continuar a praticar o juízo e a justiça. E depois diz, fica por meu fiador para o bem. Fica por meu fiador para o bem. Não é para o mal. Não é para ficar como fiador para no fim dizer realmente este indivíduo enganou-nos. Eu dei a minha palavra por ele e afinal ele deixou-me ficar mal.
Não, é o contrário. É ficar como fiador por bem. E Deus, pela sua graça, isto é tudo pela sua graça, mas podia dizer isto de alguns homens. De um deles ele disse até a Satanás. Não é? Nós temos em Jó, capítulo 1, versículos, logo no versículo 1, quando apresenta Jó, diz que havia um homem no Oriente que era temente a Deus, que era justo, era íntegro. E quando o Senhor fala com o inimigo, com o adversário, com o opositor, com Satanás, ele diz: tens visto o meu servo Jó? Versículos 8. E depois no versículo 12, quando dá liberdade a Satanás para lhe tocar no seu corpo, na sua pele, ele está realmente a dar testemunho, está a ficar por fiador de Jó. Tens tu visto? Reparaste? Já que andaste pela terra, reparaste no meu servo Jó? Homem justo e temente a Deus, desviando-se do mal. Se ele pudesse dizer isto de mim, não é? Se o Senhor pudesse dizer isto de mim também, como diz de Jó. E como diz de outros, não é? David, apesar dos seus defeitos, era um homem humilde, um homem que era manso, como Moisés, um homem excelente, como Daniel. Não é? Há o testemunho da parte de Deus acerca de alguns homens na Bíblia. Fica por meu fiador para bem. Isto é, para dizer, eu fiquei por ele, dei a minha palavra por ele e ele não me deixou ficar mal. Como veem, eu não me arrependo de ter ficado por seu fiador. Que o Senhor também possa dizer isto de cada um de nós. Não deixes que os soberbos me oprimam. Portanto, é uma repetição praticamente do que foi dito na segunda parte do versículo 121. Agora no 122, também na segunda parte, temos este paralelismo, não é? Este paralelismo aqui na poesia hebraica, em que realmente é reforçada esta ideia de o Senhor não permitir, não entregar e não deixar que os soberbos oprimam o justo, oprimam aquele que quer praticar o juízo e a justiça. Mas nós temos que avançar. Temos que avançar e ir para a segunda parte. Os meus olhos desfalecem, esperando. A segunda parte que é: ele anseia até à exaustão a salvação e a justiça de Deus. Versículos 123 e 124. Os meus olhos desfalecem, esperando pela tua salvação, pela promessa da tua justiça. Isto faz-me lembrar o Salmo 121, logo os primeiros 2 versículos, que dizem também isto, não é? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu espero, os meus olhos já desfalecem, mas eu continuo esperando pelo Senhor, esperando pela sua salvação, não usando os meus métodos, não pagando na mesma moeda, não fazendo como eles, os inimigos, os adversários, os ímpios fazem, mas eu sei que há justiça. Eu sei que não devo vingar-me a mim mesmo. É o que a palavra de Deus diz. Não vos vingueis, amados, não vos vingueis a vós mesmos. Deixai a vingança com Deus. Deixai que o Senhor, Ele diz, minha é a vingança. Ele fará justiça. Ele cumprirá aquilo que o vosso coração, de forma correta, almeja. Ele vai fazer justiça e juízo.
Ele vai recompensar quem deve ser recompensado e vai castigar quem deve ser castigado. Se foste prejudicado, deixa isso com Deus, porque Ele te recompensará e castigará os opressores, castigará os que fazem o mal. Os meus olhos desfalecem, ou têm desfalecido, esperando, ou à espera da tua salvação, ou da promessa da tua justiça. Por vezes nós temos muita pressa, por vezes não esperamos, por vezes usamos os nossos métodos, e isso é mau. Porque o nosso testemunho fica manchado. Afinal, eles fazem como nós. Afinal, é tudo igual. Olha, vingou-se. Olha, fez assim. Olha, pagou-lhe na mesma moeda. Não é? E ele pede ao Senhor, trata comigo com benignidade, com misericórdia. Não é? A ideia de misericórdia, de benignidade, que a versão contemporânea diz amor, embora a palavra não seja a palavra amor que esteja lá no original, mas é realmente o amor de Deus que o leva a ter misericórdia, a ser benigno para connosco e a tratar-nos nessa base, na base da sua infinita benignidade. Realmente é o amor. É o amor que Ele nos tem, não é? Trata comigo com benignidade e ensina-me os teus estatutos. Cá está sempre o desejo de melhorar, porque o contentar-se com o presente, com o que se tem, com o que se alcançou, é mau, é pouco. Se eu ficar sempre onde estou, sabemos que a tendência é para diminuir. Então é preciso investir, não é? Nós temos que investir na nossa formação, temos que investir na nossa educação, temos que investir em termos espirituais, temos que investir na nossa integridade, na nossa santidade. Investir. Não é que sejamos nós os autores disso, mas investir é buscar, não é? O conhecimento busca-se, não é? O conhecimento busca-se. Pedir. Se alguém tem falta de entendimento, peça-o a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Não é o que diz Tiago? Pois, é o que ele diz. Então, ensina-me os teus estatutos. É o desejo de nós não ficarmos estagnados. É o desejo de que também, em termos espirituais, haja aquilo que se chama formação contínua. Mais. Porque para baixo vamos sempre nós, não é? Esquecer é o natural, é a lei, é a lei da natureza, depois que entrou o pecado no mundo, não é? É a lei da entropia. Portanto, os sistemas que caminham é para a degradação, até que isto se transforme tudo um caldo morno. Cá está, porque nem és frio nem és quente, mas és morno, é para onde isto caminha. Para a mornidão. Há de haver um período de tempo, depois no fim disto tudo, em que nem há frio nem há calor. Não é? Pois é. É a entropia máxima. Ensina-me os teus estatutos. Mas nós não podemos parar, temos que andar, porque o nosso relógio está-nos a dizer que a hora aproxima-se. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus estatutos. Sou teu servo, eu assumo que sou servo de Deus. Quantos de nós assumimos que somos servos de Deus? Isto tem implicações, o ser servo. Quando eu sou empregado, funcionário de alguma empresa, de alguma entidade, de alguma instituição, eu estou abrangido por leis, por regras, por estatutos, chamemos-lhe o que quisermos, ou assumam eles o caráter que assumirem. Mas nós temos as nossas funções e as nossas competências que não devemos ultrapassar, porque quem manda em nós, quem tem autoridade, isto é, o superior hierárquico ou instituição, ela define as regras de funcionamento
e atribui-me funções, competências. E eu devo descansar no resto. Se há alguma coisa que eu não possa resolver, porque também não me compete resolver, eu deixo isso com os meus superiores hierárquicos. Ora, é isto que o salmista está a fazer aqui. Ele, como servo de Deus, deixa nas mãos de Deus aquilo que não é da sua competência. Não é como aqueles empregados que se põem a fazer coisas que ninguém lhes pediu para fazer e depois acaba por correr mal. As coisas correm mal porque não era essa a função dele. Foi fazer uma coisa que era outro que fazia. Não lhe competia fazer. E nós, muitas vezes, não queremos fazer aquilo que nos está atribuído e que é realmente natural que façamos. Foi para isso que fomos chamados, para fazer isso. E nós temos alguma dificuldade, por vezes, em fazer. Não queremos. Mas somos muito prontos a tentar fazer aquilo que não é da nossa competência. É ou não é? É a curiosidade, é o tentar mostrar que também sou bom naquilo, é o não querer esperar, é o entrar em pânico, o ficar preocupado e dizer eu agora tenho que resolver isto, quando não devia ser. Devia esperar, porque a mim foram-me dadas funções, atribuições, competências, e é aquilo que eu devo fazer, e o resto não é comigo. Devo deixar para quem de direito, para quem tem competência para o tal. E se nós assim pensássemos, não andávamos preocupados com muitas coisas que não conseguimos resolver, embora às vezes pensemos que podemos, que conseguimos resolver. Andávamos muito mais tranquilos porque descansávamos na estrutura, vamos lhe chamar assim, no sistema, não é? E aqui o sistema é o sistema de Deus, é o sistema divino. A estrutura é perfeita, não é a estrutura humana, não é? Não é nenhum organigrama lá de uma empresa, ou seja, como for. Este não falha. Não falha, esta estrutura é perfeita, não falha. Porque aquilo que o homem não pode fazer, ele faz. E Jesus disse aos homens isso é impossível. Mas a Deus tudo é possível. A Deus tudo é possível. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Ajuda-me a entender os teus estatutos, os teus testemunhos. Ajuda-me a entender. Porque há coisas que me escapam e por vezes eu acho que até posso fazer. Mas isto não é assim. Há coisas que só tu podes fazer. Já é tempo de operar, já a vontade que ele tem de falar com Deus, não é? Isto é preciso ter muita confiança com Deus e em Deus. E é preciso uma certa dose de autoridade. Isto é, não estar derrotado. Porque o indivíduo derrotado, isto não é ousadia. É ousadia, porque nós temos ousadia para entrar, para ir ao trono de graça. Temos ousadia, esta ousadia por Cristo Jesus. Não é por nós mesmos. Isto não é nós estarmos a querer mandar em Deus. Já é tempo de operares. É ter esta vontade com Deus e ter uma certa dose de autoridade para o fazer. Isto é, perante Deus, Ele é meu fiador. Ele atesta que eu sou um servo fiel. Agora, se eu ando para aqui a cair aos bocados, deixei passar a expressão, então eu vou ficar muito caladinho, eu tenho vergonha sequer de levantar os olhos para cima para Deus e questioná-lo de alguma forma, porque olho por mim abaixo e é só miséria. Isto não quer dizer que o servo mais justo deste mundo não olhe por si abaixo e não sinta essa miséria. Mas uma coisa
é estar caído. Outra coisa é, pela graça de Deus, estar de pé. E estando de pé, pode falar com confiança com Deus. E Deus ouve. Não é? Porque é que Jacó, Israel, lutou com o anjo, lutou com Deus? Porque ele estava convicto na sua posição. Na sua posição perante Deus. Por isso lutou. Lutou toda aquela noite, até à madrugada, até à alva. Ele lutou. Mas temos que avançar. O zelo aqui é também provocado e, acima de tudo, será até, acima de tudo, por isto, eles têm quebrantado a tua lei. Senhor, não deixes que a situação continue desta forma. O que ele está a dizer, já é tempo de operares, isto é, de atuares, de intervires, como diz a outra versão atualizada. Já é tempo de intervir, Senhor. Não deixes que isto aconteça. Por amor ao teu nome, poderíamos dizer, ou poderia o salmista dizer também, por amor ao teu nome, Senhor, não permitas que isto continue. Opera, atua, não deixes, impede. Já é tempo, Senhor. E, portanto, aqui ele não está a julgar em causa própria. Isto é, ele não está aqui a querer os seus próprios interesses. Até mesmo o castigo dos ímpios, porque me estão a fazer mal a mim. É, acima de tudo, porque estão a quebrantar a tua lei. Eles estão a destruir aquilo que é teu, Senhor. Estão a quebrantar a tua lei. Assim, é difícil os justos continuarem a cumprir, a viver. Eles estão a destruir tudo isto. Senhor, não deixes. Não deixes. É a tua obra. É a tua lei. Não deixes que isto aconteça. Vamos para o fim. Quarto ponto. E então o quarto ponto era aquele ali que dissemos, ama os mandamentos de Deus acima de tudo e odeia a falsidade. Ama os teus mandamentos. E depois ele faz aqui comparações, não é? Faz a comparação com o ouro. Mas o ouro, há ouro e ouro, não é? Há ouro que ainda é mais caro, que ainda é mais puro, porque foi refinado. Então, até esse, perante os mandamentos do Senhor, nem o ouro refinado ele prefere os mandamentos de Deus. Ele ama mais os mandamentos do que o ouro, mesmo o ouro fino. E isto é muito importante. Será que o nosso amor pelos mandamentos de Deus é assim? É deste calibre? Tem esta intensidade, esta força? Porque ele diz mais: tenho em tudo como retos os teus preceitos. Claro que se eu achar defeito naquilo que Deus prescreve, nos preceitos de Deus, então eu já não os vou amar. Mas eu vejo o quê? Eu vejo que eles são perfeitos, que eles são retos, que eles são justos. Então nesse caso eu tenho motivos ainda maiores para amar e preferir os mandamentos do Senhor a tudo. Aborreço toda a falsa vereda. Isto é, o facto de amar o facto de amar os mandamentos de Deus, a sua vontade, aquilo que Ele diz na sua palavra, então leva-me a aborrecer toda a falsa vereda, isto é, o caminho de falsidade. O caminho de falsidade. Esta era a experiência do salmista. Era uma experiência intensa, desde o princípio ao fim desta estrofe, como estamos a ver. Como o nosso tempo está mesmo no fim, eu passo já para as aplicações, para não depois prejudicarmos também a nossa saída, porque a seguir vamos ter outro turno. E eu gostava de fazer algumas perguntas. Podemos nós dizer, como salmista, tenho praticado o juízo e a justiça?
Tenho feito o que é certo e justo, como diz também outra versão. Podemos nós dizer isto com sinceridade? Ou, pelo contrário, fazendo uma retrospectiva, fazendo uma análise ao nosso comportamento, à nossa vida, nós encontramos muitos nãos, encontramos muitos sinais de correção, não é? Do nosso examinador, do corretor do nosso exame, da nossa prova. Está cheio de riscos a vermelho. Como é? Podemos nós dizer isto? Tenho praticado o juízo e a justiça ou tenho sido injusto? Tenho sido incorreto? É isto que nós temos que analisar, cada um de nós, e ver. Não nos falta muitas vezes coragem para pedir auxílio ao Senhor, porque intimamente sentimos que merecemos passar por essas provas e aflições. E então não dizemos: Senhor, não permitas que os opressores, não me entregues aos opressores, aos meus opressores, livra-me deles, não deixes que eles dominem sobre mim. Não é que muitas vezes nós até reconhecemos que aquilo que estamos a passar foi por nossa cabeça? Foi por nosso erro? Foi por nossa culpa? Foi por causa do nosso pecado? E então até evitamos dizer a Deus: Senhor, livra-me disto. Ou temos relutância em dizê-lo. Não é? Temos relutância em dizê-lo. Porque no fundo, a nossa consciência diz-nos que nós merecemos estar a passar por aquilo. Não será? Pode o Senhor ficar por nosso fiador para bem, como ficou, por exemplo, com Jó, como nós vimos? Oxalá isto pudesse ser assim connosco. Quarta pergunta. Temos esperado com paciência no Senhor ou desistimos facilmente, buscando soluções humanas, lutando com as mesmas armas do inimigo? Como é que temos feito? Os nossos olhos têm desfalecido, esperando por Ele, pela sua justiça e pela sua promessa? Ou vamos logo a correr, resolver o problema à nossa maneira? Até que ponto temos por certas as promessas do Senhor? Não haverá em nós uma certa dose de incredulidade que nos leva a não acreditar totalmente, sem reservas, de que Ele prometeu vai cumprir? Sem dúvida, eu reconheço que em mim, na minha carne, a minha carne é totalmente incrédula. Isso é. Totalmente incrédula. Não acredita mesmo em promessa nenhuma. Agora o nosso homem interior deve estar acima. Não é? Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O novo homem renova-se de cada dia, pois renova. Então é ele que deve sobressair. O outro deve ser crucificado. A carne deve ser crucificada, pois. Temos aprendido a confiar no Senhor, sabendo que Ele não falha? Sétimo, identificamo-nos como servos de Deus ao ponto de deixar tudo à sua responsabilidade, não ultrapassando as nossas funções e competências? Ou tentamos nós resolver? Até que ponto temos ousadia para dizer ao Senhor: já é tempo de operar, Senhor? Eles estão quebrantando a tua lei. Ou nós sentimos que também puxamos para baixo como eles, que nós praticamente fazemos a mesma coisa que eles fazem e, portanto, não temos autoridade para dizer: Senhor, não é? Opera a tua. É como se nós estivermos muito ligados às coisas materiais e aos prazeres desta vida. É muito difícil dizer: ora bem, Senhor Jesus. E se eu estiver a fazer o mal, não é? A pactuar com o mal, com o pecado, então como é que eu posso dizer: Senhor, já é tempo de operares?
porque eu estou lá incluído também com eles. Podemos dizer com sinceridade: amo os mandamentos do Senhor mais do que o ouro fino, mais do que tudo. Estão eles acima de tudo. Nunca esqueçamos, eu digo aqui muitas vezes, aquilo que o Senhor Jesus... Vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Não é? Vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Não podemos dizer, mas é falso. Ei, eu amo muito ao Senhor. Ele disse: vós sereis meus amigos, isto é, amar-me-eis, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Agora, se nós fazemos o contrário, não estamos a amá-lo de maneira nenhuma. E por último, 10ª, qual foi a última vez que sentimos ódio? Não é a pessoas, não é? Que sentimos ódio por um comportamento ou pensamento errado. Por um comportamento nosso. Ou até de alguém, de outra pessoa. E aquilo mexeu connosco. Ou aquilo que vemos acontecer à nossa volta não mexe connosco já. Qual foi a última vez que sentimos assim um ódiozinho por algum comportamento nosso ou de outra pessoa? Ou por algum pensamento nosso errado? Por alguma coisa assim. Que o Senhor nos ajude a nós sermos como salmista, não é? A obedecermos decididamente à palavra, que era o título desta meditação, obediência decidida à palavra. Amém. É para terminar com a oração. Vamos então, quem puder ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, ela é nova cada manhã, ela é nova cada dia. Ela, apesar de eterna e de imutável, ela renova-se na nossa experiência. Por isso é nova para nós. Nós te louvamos, te bendizemos, te damos graças por ela. Senhor, se nós já reconhecemos as nossas fraquezas e misérias, como seria se nós não tivéssemos a norma, se não tivéssemos o guia, que é a Tua palavra, e se não tivéssemos o Teu Espírito para nos guiar através dela, ensinando-nos e levando-nos a fazer aquilo que é da Tua vontade. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes somos ouvintes, mas não praticantes. Ajuda-nos a sermos como salmista, a poder dizer: fiz justiça, fiz juízo e justiça. Como uma certeza, como uma coisa que fiz mesmo, que foi uma ação completa, acabada, que não há sombra para dúvidas. Senhor, que possamos dizer isto. Pedimos-te que tenhas misericórdia de nós e nos guies na vereda direita, no nome e pelo amor do Senhor Jesus. Amém.